Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro, que legal! Hoje continuaremos com o nosso conteúdo sobre geometria espacial, tá certo? Como de praxe, lápis, borracha, caneta, o teu caderno, anote todas as informações porque são muito importantes, ok? Como é um conteúdo muito teórico, você tem que anotar tudo porque você vai precisar. Então, hoje nós trabalharemos projeção ortogonal e distâncias. Projeção ortogonal e distâncias. Então, propriamente dito, vamos começar então. Projeção ortogonal de um ponto sobre o plano é o traço da perpendicular ao plano pelo ponto. Vou repetir. Projeção ortogonal de um ponto sobre o plano é o traço da perpendicular ao plano pelo ponto. Como assim, professor? Vamos lá. Você tem um plano. Um plano alfa. Ok? E você tem um ponto A fora do plano. Certo? A projeção ortogonal é uma perpendicular até o plano. Ou seja, aqui nós teremos o ponto A', que é o pé da perpendicular que dá o segmento A'. Tudo bem? Então a projeção ortogonal desse ponto A no plano alfa gera esse ponto A' perpendicularmente até o plano, ou seja, se você traçar uma reta, esta reta é perpendicular ao plano. Tudo bem? E este ponto A' é o pé da perpendicular A' em relação ao plano alfa. Tá certo? Alguns livros vão te dizer que a projeção ortogonal de A vai ser o A', certo? Ou seja, de A em alfa é o A'. Então, projeção ortogonal de um ponto traça a perpendicular que passa por esse ponto em relação ao plano, o pé da perpendicular é o ponto dado como projeção ortogonal de um ponto ao plano. Tranquilo? Então já sabe que a projeção ortogonal, ela é perpendicular. Sempre vai descer uma perpendicular. A gente vai trabalhar daqui a pouco a distância, ok? Projeção ortogonal de uma figura plana sobre o plano. A projeção ortogonal agora de uma figura plana sobre o plano é o conjunto de todas as projeções ortogonais de todos os pontos da figura sobre o plano. Tudo bem? Então a projeção ortogonal de uma figura plana é o conjunto das projeções ortogonais, abreviamos aqui, ó, ortogonais de todos os pontos da figura sobre o plano. Muito cuidado, porque esta projeção ortogonal nem sempre será uma cópia fiel da figura plana. Certo? Vamos lá. Eu vou pegar um plano aqui primeiro. Pego um plano qualquer, um plano alfa, e agora, fora do plano, eu vou pegar um quadrado paralelo a este plano. Esse quadrado aqui, ó, está paralelo ao plano, certo? Então eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D. Neste caso, olha o comentário que eu fiz. Eu tenho um quadrado que não está contido nesse plano, ele pertence, ou seja, está contido num plano paralelo ao plano alfa, por isso o quadrado é paralelo ao plano, e a projeção ortogonal desse cara será as projeções ortogonais de todos os pontos, ou seja, todos os vértices desse quadrado. Então vamos lá. Este vértice vai descer aqui. Esse cara é o D'. Beleza? O C vai descer aqui. Esse camarada é o C'. Tá enxergando aí? O B vai descer aqui. Esse camarada é o B'. E o A vai descer aqui. Esse camarada aqui
é o A'. Repare, a projeção ortogonal desse camarada, neste caso, será uma cópia fiel. Este quadrado é exatamente igual a esse, são congruentes. Neste caso, quando a figura plana, ela é paralela ao plano. Então, automaticamente, a sua projeção ortogonal vai ser uma cópia fiel. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Vou pegar o plano beta e eu vou pegar um quadrado agora. Só que esse quadrado, ele não será perpendicular a esse plano. Então eu vou dar uma inclinada nesse quadrado, quase que ele fica perpendicular a esse plano. Quase. Então vai lá. Repara que ele está inclinado, está quase em pé. E o plano é o plano da base aqui. Então eu tenho esse camarada como A, B, C e D. Olha o que vai acontecer agora. Projeção ortogonal desse cara. D'. Projeção ortogonal desse cara. C'. Agora, a projeção ortogonal desse cara, como ele está inclinado, A'. Projeção ortogonal desse camarada, B'. Ou seja, como ele inclinou, é exatamente a sombra dele. A projeção ortogonal é como se você estivesse visualizando de cima para baixo. Você agora é um drone, está vendo essa figura plana de cima para baixo, só que a hora que você enxerga como se fosse a sombra dela lá embaixo, vai ser menor do que a realidade. Tá certo? Vamos melhorar, esse cara está um pouquinho mais para baixo aqui. Ó. Isso, olha lá. Daí dá para você perceber que a área da projeção ortogonal é completamente menor, ou seja, diferente da área da própria figura plana. Diferente do que acontece quando elas são paralelas. Tudo bem? Então, muito cuidado. Só será cópia fiel caso a figura plana seja paralela ao plano. Beleza? Então já vimos projeção ortogonal de um ponto ao plano e projeção ortogonal de uma figura plana ao plano. Agora nós vamos ver projeção ortogonal de uma reta, em princípio, não perpendicular ao plano alfa. Coloquei um alfa ali a tempo ainda. Então, projeção ortogonal de uma reta R não perpendicular ao plano alfa vai ser a interseção, ou seja, de alfa com o plano beta. Vai ser exatamente a interseção entre alfa com o plano beta. Depois nós veremos perpendicular. Então eu vou pegar aqui um plano alfa, tá aqui, certo? Plano alfa. Eu vou pegar uma reta R que não seja perpendicular a esse cara. Tudo bem? Então eu vou pegar, e propositalmente ela nem necessariamente precisa ser paralela. Vou pegar uma reta R, que ela está inclinada aqui, em algum momento lá atrás ela pode tocar esse plano, ok? Essa reta é R. Então a projeção ortogonal dos infinitos pontos desta reta, olha lá, dos infinitos pontos, ele vai me dar uma nova reta. Certo? Só que repare, essas duas retas, a projeção está me determinando um novo plano, que este plano é perpendicular ao plano alfa, e este plano aqui é o plano beta. Olha que legal. Certo? Então, como toda projeção ortogonal é perpendicular ao plano, ele faz com que esse plano beta seja perpendicular ao plano alfa, ok? Perpendicular ao plano alfa. Então, a projeção ortogonal de uma reta não perpendicular ao plano alfa, ela também vai me dar uma reta que vai ser a interseção de alfa com beta. Bacana? Tranquilo? Então você pode chamar de traço de beta em alfa, ou seja, a interseção entre esses dois planos formado através da projeção ortogonal de uma reta. Olha agora quando eu tenho um plano alfa. Eu tenho um plano alfa e eu vou pegar agora uma reta R e ela é perpendicular ao plano alfa. Vimos quando ela não é. Ela vai gerar uma outra reta, certo?
Neste caso, vou pegar a reta R, olha lá, R perpendicular ao plano alfa, então automaticamente ela é perpendicular a no mínimo duas retas desse plano, isso já determinamos na aula anterior, e repare, aqui está a reta R, vou virar o plano e a reta, olha lá, o que você vê é um ponto, então quando você olha como se fosse um drone de cima para baixo, a projeção ortogonal de uma reta, quando ela é perpendicular ao plano, é um ponto. Ok? Vou chamar esse cara aqui de ponto A. Então, é um ponto. Ou seja, é a projeção ortogonal dos infinitos pontos desta reta R. Ok? Quando ela não é perpendicular, ela vai me gerar uma nova reta, que automaticamente gera um plano perpendicular, ou seja, a reta R e a sua projeção estão contidas num outro plano beta, que é perpendicular ao plano alfa. Quem está contida no plano alfa e no beta é somente a projeção ortogonal. Ela não. Ok? E nesse caso, ela não gera um plano, apenas um ponto a projeção ortogonal. Então nós vimos projeção ortogonal de um ponto ao plano, de uma figura plana ao plano, ela sendo paralela ou não, e agora, por último, de uma reta ao plano, a reta sendo perpendicular ao plano ou não sendo. Bacana? Legal. Então é o seguinte, saca só, só faltou um pequeno detalhe. Vamos exercitar, prepare as suas informações, lápis, borracha e caneta, leia o enunciado. Vamos lá, o exercício FATEC, São Paulo. Vou ler o enunciado e vou deixá-lo resolvendo. Eu tenho um ponto A pertencente a uma reta R. Eu tenho um ponto A pertencente a uma reta R. Eu tenho uma reta, e esta reta R está contida num plano alfa. Essa reta R está contida num plano alfa. Eu tenho uma reta S perpendicular ao plano alfa. Esta informação não me afirma que tem uma ligação entre S e R. Então ele não afirmou que elas são concorrentes. Ponto A na reta R, ponto R contido em alfa. Eu tenho uma outra reta S perpendicular ao plano alfa. A interseção de S, que é perpendicular com o plano alfa, ela gera o ponto B. Eu tenho um ponto B agora, que é o pé da perpendicular de S em alfa. Eu tenho um ponto C pertencente à reta S. Um ponto C pertencente à reta S, cujo a distância, anota lá, a distância do ponto B até o ponto C, a distância do ponto B até o ponto C é 2 raiz de 5 centímetros. Anotou tudo? Se a projeção ortogonal de AB, então você tem um segmento AB, se a projeção ortogonal de AB em R, agora a projeção ortogonal de AB em R vai ser paralela, vai ser perpendicular, mede 5 centímetros e o ponto B dista 6 centímetros de R, então a distância do ponto A até o ponto C em centímetros é igual a 9 raiz de 5, ou 9, ou 7, 4, ou 3 raiz de 5. Pausa o vídeo, faça o desenho, resolva, na sequência eu te ajudo. Vai lá. E aí? Pegou um pouco pesado, né? Mas com certeza você vai conseguir sair. Sempre que entrar em detalhes em relação à geometria, tanto plana quanto espacial, é interessante que você esboce o desenho da forma que você está lendo o enunciado. Então, repare, eu tenho um plano alfa, tá aqui, plano alfa. Eu tenho nele uma reta R. Reta R. R está contido em alfa, A pertence a R. Então aqui eu vou tacar um ponto A. Taca lá um ponto A, tranquilo, até agora tá fácil. S é uma reta perpendicular a alfa, cuja interseção de S em alfa dá o ponto B. Então aqui eu vou pegar uma reta S, esse cara é o ponto B,
e essa reta S fura o plano. Repare, reta S, ela é perpendicular ao plano, ok? Por isso ele é perpendicular a duas retas do plano no mínimo, tá? Perpendicular ao plano. S e R são reversas, já vimos nas aulas anteriores. Tá. Este cara aqui é o ponto B. Vamos arrumar o ponto B para ficar bem destacado aqui, ó. O pé da perpendicular, que é a interseção de S com alfa, é o ponto B. C é um ponto que está em S. Ele não tocou no assunto que o C está em alfa. E até me deu a distância de B até C, 2 raiz de 5. Então, com certeza, como essa reta só tem um ponto que está em alfa, o ponto C não está em alfa. Vamos tacar o C aqui em cima. E essa distância aqui, BC, ela é 2 raiz de 5 centímetros. Legal? Bacana. Se a projeção ortogonal de AB em R, repare, AB está aqui, ó. Então, eu tenho uma reta, um segmento de reta AB, a projeção ortogonal desse cara na reta R é porque vai descer uma perpendicular aqui, ó. Coincidentemente, tá meio que parecido, ó. Daqui, ó, a projeção ortogonal vai ser esse cara, certo? Esse cara é a projeção ortogonal de AB em R, tudo bem? Se a projeção ortogonal de AB em R, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D. Ela mede, se a projeção ortogonal de AB em R mede 5 centímetros, esse cara aqui é 5 centímetros. E o ponto B dista 6 centímetros de R, repara, o ponto B, essa é a distância, porque é perpendicular. Então esse camarada, do B até o D, 6 centímetros. Esta projeção ortogonal, esse segmento AB, o segmento DB, todos eles estão no plano alfa, ok? Todos eles. Quem não está é o ponto C e a reta S. Se esse ponto dista da reta R 6, então a distância de A até C, opa! Agora sim, vamos pegar uma outra cor aqui, ó. A distância de A até C em centímetros é igual a... Qual é a dica? Se você enxergar este triângulo aqui, como esse cara é perpendicular ao plano, ele é um triângulo retângulo. Repare, ó, vou formar um triângulo retângulo aqui para você, ó. Esse cara aqui é o B, esse camarada é o C, esse camarada aqui é o A. C até B, 2 raiz de 5. B até A, não sei. Olha lá, ó. Não sei. CA, do A até o C, é o que ele me pede. Então, por Pitágoras, eu consigo descobrir esse cara se eu tiver essa informação. O BA, certo? E o BA, aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Repare. Tá vendo, ó? Esse camarada é a hipotenusa. Então, a primeira informação, eu tenho BA ao quadrado, que é a hipotenusa. Olha lá. BA ao quadrado, que é esse cara aqui. Vai ser igual a BD ao quadrado mais DA ao quadrado. Ok? Utilizando o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Isso vai fazer com que a gente consiga obter essa informação. A partir do momento que eu conseguir obter essa informação, por Pitágoras eu pego lá. Tudo isso através da projeção ortogonal. Fechou? Tranquilo. Esse camarada BA ao quadrado é o cara que eu quero descobrir. Certo? Vamos chamar esse cara de X. Por enquanto, BD, cadê o BD? 6 ao quadrado, vamos colocar já 36. DA, 5 ao quadrado, 25. E esse cara aqui, X ao quadrado. Ok? Esse cara aqui, X, mais ou menos raiz de 81. Como é uma medida, só pode pegar positivo. Você, a partir de agora, sabe que o BA vale 9. Tranquilo? Este camarada aqui vale 9. Agora, um abraço para o gaiteiro. É onde eu quero chegar. O CA. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, que aí a gente vai aplicar então. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Certo? Do quadrado dos catetos. Então eu tenho aqui CA ao quadrado é igual a CB ao quadrado mais BA ao quadrado. Ficou fácil.
CA é o cara que eu quero descobrir. A ao quadrado. CB. Cadê o CB? Ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5. Por quê, professor? Os dois levam na cabeça. Quando os dois levam na cabeça, 2 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Mais BA ao quadrado, 9 ao quadrado, 81. É isso? Isso. 80, perdão. B9, isso, 81. CA, 20. Só fazer uma pequena correção aqui rapidamente. Esse camarada aqui é 61. Quem sabe faz ao vivo. Esse camarada é raiz de 61. Então, BA, agora melhorou. É raiz de 61. BA, raiz de 61 ao quadrado, 61. 4 vezes 5, 20 mais 61. CA ao quadrado, agora sim. Mais ou menos, raiz de 81. Este camarada, consertamos a tempo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Então, esta hipotenusa deu raiz de 61, ok? Trouxemos para cá, esse camarada é raiz de 61. E aí descobrimos que o CA é 9. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Distância de um ponto a um plano. Distâncias geométricas. Distância de um ponto a um plano. A distância de um ponto a um plano é a projeção ortogonal. Certo? É a projeção ortogonal. Ou seja, você tem um plano. Você quer plano alfa, um ponto A. Então, a projeção ortogonal vai me dar uma linha que é perpendicular. Então, a distância de um ponto ao plano é a distância de um ponto até a sua projeção ortogonal. Certo? A distância de um ponto ao plano é a distância de um ponto até a projeção ortogonal desse ponto no plano. A distância entre dois planos. Simples assim. A distância entre dois planos só pode ser determinada se eles são paralelos. Olha o que eu estou te dizendo. Distância entre dois planos só pode ser determinada se eles são paralelos. Porque se eles são coincidentes ou se eles são secantes, não tem como você mensurar. Vai ser zero, já está ali automaticamente sem distância entre eles. Tá? C e somente C tem que ser paralelos. Então você pega um ponto qualquer de um plano alfa, pega um ponto qualquer de um plano alfa, aqui um plano beta, tem que ser paralelos. C e somente C tem que ser paralelos. Você pega um ponto de alfa e vai ser a projeção ortogonal no plano beta. Então a distância, idem, de um ponto ao plano. Ok? Tranquilo? Distância de uma reta a um plano paralelo. A ela, né? Distância de uma reta a um plano paralelo a ela. Mesma ideia. Pega qualquer ponto, você tem o plano. Uma reta paralela a ela. Reta R, plano alfa, R paralela a alfa. Pega qualquer ponto desta reta, a projeção ortogonal desse cara no plano, que você já sabe, é a distância da reta ao plano. Ok? Distâncias entre duas retas reversas. Distância entre duas retas reversas. Você tem uma reta que está no plano, ok? Você tem uma reta que está no plano. E você tem uma reta reversa a ela que vai fazer parte de outro plano. Olha lá. Não são coplanares, são reversas. Então, automaticamente, vai ser idem as retas paralelas. A distância dessas duas retas não tem uma ligação direta, você tem que procurar uma reta com a outra. Pega qualquer plano desta reta, qualquer um, pega a projeção ortogonal ao plano que contém esta reta reversa. Automaticamente você pode dizer que a distância entre as duas retas reversas é a distância dos outros dois pontos. Ou seja, do ponto A pertencente a uma reta R, certo? A projeção ortogonal até o plano onde contém a reta S. Com isso você pode matar o exercício. Se liga. UEL Paraná. A projeção ortogonal de uma reta num plano é uma reta, ou seja, você vai ter que assinalar a sentença verdadeira, tá? A projeção ortogonal de uma reta em um plano é uma reta? Não sei. Distância entre duas retas reversas é a perpendicular comum entre elas?
Distância entre duas retas reversas é a perpendicular comum entre elas, uma reta que está perpendicular às duas. 3. A distância entre dois planos só é definida se esses planos são paralelos. Lembrou? Lembrou. A projeção ortogonal de uma reta num plano é uma reta. Esse cara é falso, porque esta reta pode ser perpendicular ao plano. Se ela for perpendicular ao plano, ela vai ser, a projeção ortogonal vai ser um ponto. Distância entre duas retas reversas é a perpendicular comum entre elas. Mentira, porque a gente acabou de ver que a distância entre duas retas reversas não é a reta perpendicular entre as duas. Ok? De forma alguma. É a distância entre os dois planos que a contém. Tudo bem? Por isso que as contém, que é falso. E a distância entre dois planos só é definida se eles são paralelos. Porque se eles forem coincidentes ou secantes, não tem como você mensurar essa distância. Bacana? Então esse cara aqui é verdadeiro, a alternativa correta foi essa. Qualquer dúvida, volte um pouquinho, anote as informações da parte teórica, estou aqui para ajudar. Espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, que legal!